O que é notícia nesta terça-feira? Governador suspende pagamentos da Suzane e demite secretária de saúde. Secretaria de Educação reinicia atendimento para matrícula de novos alunos. Bolsonaro veta a prorrogação da desoneração da folha de empresas ao sancionar medida provisória que permite reduzir jornada e salário. Com sintomas, Bolsonaro faz novo exame para Covid-19 e cancela compromissos. Coronavírus. Estados Unidos superam 130 mil mortes em meio a alerta de transmissão aérea. Governo americano avisa. Estrangeiro dos Estados Unidos com visto de estudante matriculados em escolas que terão 100% de aulas online devem deixar o país. Ele queria beber. Mulher se nega a dar dinheiro para o marido e acaba espancada. Jurado de morte, traficante é executado com 7 tiros no bairro Nova Esperança. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado, com chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros e que o dia fica quente, com máxima de 33 graus. O dia amanhece com 25 graus Celsius, a umidade do ar 88%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 7 de julho. Chegamos aos 188 dias do ano e faltam 178 para terminar 2020. Dia do Bem-aventurado Bento 11. Também é o Dia Internacional das Cooperativas e o Dia do Voluntário Social. Esta é a edição 44.759 do Jornal da Manhã. O Rio Negro estava ontem em 28 metros e 32 centímetros em relação ao nível do mar. A vazante já marcava 19 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Fatos que marcaram a história. 1957, Pelé estreia na seleção brasileira aos 16 anos e marca um dos gols da partida da Copa Roca contra a Argentina no estádio do Maracanã. Os oponentes ganham o jogo por 2-1, mas o Brasil conquista o título. 1974, a Alemanha Ocidental conquista sua segunda Copa do Mundo de Futebol, jogando em casa. 1990, morre o poeta, cantor e compositor Cazuza. 2005, Londres, capital da Inglaterra, sofre uma série de atentados terroristas com explosões em um ônibus e no sistema de metrô. Em 2007, a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro é eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo. Agora 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia você PC, bom dia Eduardo Silva e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, moradores da rua Partenon, a antiga rua Vitória, lá no Parque das Laranjeiras, reclamando o lixaral naquela artéria, próximo ao número 341. E limpam o terreno, jogam o lixo na rua e o carro coletor não passa e o lixo se espalha pela rua e prejudicando os moradores que estão incomodados. Conheço aquela área, Paulo Guerra, é um terreno abandonado e onde as pessoas, os próprios moradores jogam lixo lá no terreno, jogam lixo na rua. Quando o lixeiro passa, não está na lixeira, o lixo está espalhado na rua, é cachorro, é tudo que não presta. Aproveito também para jogar entulho lá na área, Paulo Guerra. As pessoas, ao invés de colocar o seu lixo na sua lixeira, no horário próximo ao que o carro passa, não. Colocam lá no terreno baldio e o resultado não é esse. O resultado, né, Paulo, é esse daí. Quem está ouvindo você é o jornalista Calbi Cerquinho, Pellegrini. Calbi Cerquinho, grande Calbi Cerquinho, um abraço para ele, obrigado pela audiência, Calbi. Trabalhei com o Calbi, Paulo Guerra, há muito tempo atrás, lá em outra emissora, quando eu era operador de áudio. Pois é, a Maria Dolores Simas está no Lago do Limão, lá na tua área, Pellegrini, também acompanhando o jornal. Pois é, toda a comunidade lá prestigia muito, sabe, Paulo? O Jornal da Manhã, lá nós temos um serviço de alto-falante que retransmite o nosso noticioso todas as manhãs. Abraço aí a todos os comunitários, todos os moradores queridos lá do bairro, do Lago do Limão. Pellegrini, tem limão nessa área, meu caro? Não, Paulinho, tem muito açaí de qualidade, mas limão não. Pellegrini, e o tempo como é que está na área onde você se encontra? Paulo, nós estamos
aqui, acabamos de fazer aqui toda a extensão da Avenida Camapuã, que liga a zona norte à zona leste da cidade, e aqui o tempo já é claro, sabe, Paulo? Já temos aí um sol, o céu já começando a brilhar, né? Um prenúncio aí que podemos aí ter um dia bem quente, não, Paulo? Nesse seu périplo, meu caro Peregrini, como é que está o trânsito? Já com uma movimentação bem intensa, Paulo Guerra. Nós observamos o Terminal 4, o Terminal 5 e as vias como a Avenida Grande Circular, no trecho compreendido entre a rotatória do Produtor e a rotatória do São José. E podemos afirmar que aqui o trânsito já é bastante agitado, Paulo. Fica aí os terminais aí também recebendo uma movimentação muito boa e com o reinício aí das aulas, né, nas escolas particulares, Paulo, a tendência é que aumente o número de veículos nas vias. Peregrini, podemos dizer que a noite foi tranquila no IML? Podemos sim, Paulo Guerra, podemos. Entretanto, uma pessoa deu entrada e foi tão somente. O homem que foi assassinado lá no bairro Nova Esperança, o Francisco Pessoa, tinha 26 anos, Paulo, e foi assassinado quando caminhava. Pois é, ele era um traficante e estava jurado de morte, Peregrini. Foram 7 tiros que tiraram a vida dele, Paulo. 2 homens que atiraram fugiram de motocicleta. Peregrini, até daqui a pouco, bom trabalho para nós. Muito bem, Paulo Guerra, um bom trabalho aí para você, para toda a equipe do Jornal da Manhã. Estamos a postos aí, daqui a pouco, dentro do nosso noticiário policial, estaremos de volta. 5h55 em Manaus. O governo do estado autoriza transporte fluvial entre Manaus e o porto do Cacau Pereira a partir de hoje. O diretor-presidente da ARCEPAM, Agência de Serviços Públicos Delegados e Concedidos do Estado do Amazonas, Acran Salamé Esper Júnior, encaminhou ofício no dia de ontem ao prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, e ao capitão dos portos da Amazônia Ocidental, Paulo Roberto Ferreira Júnior, informando que está liberada a partir de hoje a travessia de lanchas entre Manaus e o porto de Cacau Pereira, transportando passageiros. Em seu expediente, o diretor-presidente da ARCEPAM explica que a decisão baseou-se no decreto de número 057 da Prefeitura de Iranduba, datado de 8 de junho passado, que versa sobre o retorno gradual das atividades econômicas no município, observadas as restrições e considerando a manutenção da curva de achatamento da Covid-19 em limites amplamente seguros. Esper Júnior também levou em consideração que com a reabertura das atividades econômicas em Iranduba, há necessidade de o público utilizar o transporte fluvial. Segundo Rubernilson Teixeira, um dos empresários do transporte aquaviário de Cacau Pereira, o setor gera 32 empregos em 16 lanchas divididas em 2 grupos que vão trabalhar em dias alternados, como era feito antes da pandemia do novo coronavírus. Antes da paralisação, segundo Rubernilson Teixeira, eram transportados cerca de 1.000 passageiros por dia. Leonardo Medeiros, cuja família também atua no transporte fluvial de passageiros entre Manaus e o Cacau Pereira, fala dos protocolos de segurança nas lanchas para evitar o contágio pela Covid-19. A embarcação autorizada a carregar 60 passageiros, ele só vai carregar metade. A embarcação que carrega 50 passageiros só vai carregar metade. E no caso, aquela gratuidade, que são 2 idosos, no caso, como nós estamos carregando a metade dos passageiros, isso aí já também cai para metade. 1 idoso, por lei, liberado. E no caso do uso também obrigatório de máscara, só pode trafegar o passageiro que tiver devidamente usando máscaras. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h58, interagindo com os nossos ouvintes através do super aplicativo humano. O Manuel Freire, que está no Rio de Janeiro. O Alzene Freitas, que está também acompanhando o Jornal da Manhã. E Eliene e Henrique no Manaquiri. A qualidade da água nas principais microbacias de Manaus voltou a ser monitorada pela Universidade do Estado do Amazonas. A segunda etapa do projeto iniciou nesta segunda-feira com a coleta no bairro de Educando. O resultado do índice de qualidade da água, refletindo a realidade da região norte, será divulgado no fim deste mês no site da OEA.edu.br
br/qualidade da água prosamin.projeto. A ação é uma parceria da UEA com a Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas, o GPE, e Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. Com o objetivo de difundir informações a respeito da violência contra as mulheres servidoras que vão integrar e atuar no projeto Nova Rede Mulher, participam de hoje até o dia 16 de um curso de formação sobre a temática. A capacitação terá especialistas que atuam na rede de proteção e são oriundos da Polícia Civil, Defensoria Pública do Estado, Tribunal de Justiça do Amazonas, Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM e outros órgãos da área de enfrentamento. O curso será aplicado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia para 43 mulheres aprovadas em processo seletivo da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, órgão parceiro do Nova Rede Mulher. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto retomou nesta segunda-feira o serviço de matrículas por meio do seu site oficial. Inicialmente estão sendo disponibilizadas vagas remanescentes do ano letivo de 2020, que iniciou em fevereiro, para novos estudantes vindos da rede particular das redes municipais do interior do Amazonas e de outros estados. O serviço seguirá cronograma pré-estipulado pela pasta com base nos ensinos, anos, séries e atenderá toda a demanda do Amazonas. Até a quarta-feira, dia 8, o atendimento será destinado a novos alunos do ensino médio e de quinta-feira, dia 9, até a próxima segunda-feira, dia 13, será a vez de estudante do ensino fundamental 2, sexto ou nono ano efetuarem suas reservas. Por fim, de 14 a 16 de julho, o serviço de matrículas estará aberto para alunos do ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano. Mais informações você deve acessar a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Desporto no imprensa@seduc.net. 6h04. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, professor. Vamos. Daqui a pouco vamos tomar o contato com o José Alberto Zegdeg. As primeiras doações da campanha SOS Amazônia, organizada pelo movimento Fridays for Future Brasil, com apoio de 16 jovens de diversos países e liderados pela ativista ambiental sueca Greta Thunberg, chegaram em comunidades indígenas do Amazonas. Desde sexta-feira, cestas básicas, máscara de proteção facial e kit de higiene estão sendo entregues sob coordenação da Fundação Amazônia Sustentável FAZ, responsável pela distribuição no estado. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas multou na manhã de ontem o prefeito de Envira, Ivon Rates da Silva, por irregularidades na prestação de contas de parcelas referentes a um termo de convênio firmado em sua gestão em 2013. Ele foi condenado a pagar R$28 mil aos cofres públicos. Com o descumprimento de decisões judiciais, o Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região a aplicação de multa de R$100 mil à União, ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS e à Caixa Econômica Federal. O valor foi solicitado pois os órgãos não cumpriram a adoção de medidas para garantir a saúde e o isolamento social de indígenas das regiões do Alto e do Médio Rio Negro no Amazonas. O Amazonas diagnosticou mais 413 casos de Covid-19 nesta segunda-feira, sendo 11 casos confirmados por exame de biologia molecular, RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dia de sintomas da doença e 399 por testes rápidos com data de sintomas entre 8 e 60 dias. Desta forma, são 76.427 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Nesta edição, Envira confirmou 3 casos da doença. Agora sim, vamos retomar do contato José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos aos números do novo coronavírus, que gradativamente continua baixando em Manacapuru. De acordo com o último boletim informativo expedido pela Vigilância Epidemiológica do município, Manacapuru apresentou na segunda-feira, ontem, 6 de julho, 3.052 pessoas recuperadas da Covid-19, sendo 7. Problemas com a telefonia celular. A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Complexo Regulador do Estado, iniciou os agendamentos para atendimento das teleconsultas do programa Regula Mais Brasil, nas especialidades de ortopedia geral e pediatria, reumatologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, adulto e pediatria, pneumologia,
proctologia, gastroenterologia, urologia e cirurgia vascular. As consultas serão realizadas por médicos especialistas do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo por meio de videochamadas, pré-agendadas pelo Sistema de Regulação SISREG, e tem como objetivo reduzir a fila de espera da regulação para consultas especializadas e ampliar o uso da telesaúde no estado. Como membro titular da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Capo Maciel, líder do PL, garantiu ontem que sua luta pela implantação de um colégio militar no município de Itacoatiara vai continuar com o intuito de oferecer ensino de qualidade para os filhos dos militares e dos itacoatiarenses. O parlamentar acredita que com a implantação do colégio militar no município ganha a educação, a disciplina, a cidadania, o respeito e as noções de hierarquia. Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram por unanimidade durante a sessão ordinária de ontem o projeto de lei de autoria do vereador professor Gedeão Amorim do MDB, que institui medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres no transporte público. O objetivo do projeto é coibir o assédio sexual nos veículos do transporte público, promovendo campanhas educativas para estimular denúncias de assédio sexual e conscientizar a população, passageiros, motoristas e cobradores dos ônibus que circulam na capital amazonense. O vereador Elias Emanuel do PSDB criou um projeto de lei que institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Violência Obstétrica. Uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo estima que pelo menos 25% das mulheres no Brasil são vítimas dessa violência, que inclui condutas abusivas. Ofensas e violências contra a mulher durante toda a gestão e pós o parto. A violência obstétrica começa ainda no pré-natal, quando as mulheres não são alertadas do benefício do parto natural para elas e para a criança. Nos dados da Humaniza, que é a associação que trabalha em favor das mulheres grávidas, há registros de quase 150 denúncias de vítimas de violência obstétrica no Amazonas, em maternidades públicas, privadas e unidades militares. Entre eles, 21 mortes fetais, 11 mortes maternas, 5 óbitos infantis e 3 bebês com sequelas neurológicas graves. Isso tem que mudar. Segundo a presidente da Associação Humaniza, Raquel Geber, diminuir a violência obstétrica impacta diretamente na diminuição de morte materna. Ter um dia municipal de combate à violência obstétrica é extremamente importante, porque diminuindo a violência obstétrica, a gente diminui mortalidade materna, óbito fetal, óbitos infantis em decorrência desse tipo de violência e melhora o atendimento durante todo o ciclo gravídico puerperal. Ele disse ainda que é um grande engano da sociedade imaginar que as mulheres da maternidade não passam por nenhum tipo de privação. E ressaltou que não há resultado de processos jurídicos que chegam às pessoas que causam esse tipo de sofrimento a essas mulheres, e espera poder mudar isso. O projeto tramita na Câmara Municipal de Manaus, na Comissão de Saúde, e se aprovado, o Dia Municipal de Enfrentamento à Violência Obstétrica será comemorado anualmente no dia 8 de outubro. 6:10 em Manaus. O prefeito Arthur Virgílio Neto passa bem e, por decisão própria, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde fará check-up e terminará o tratamento da Covid-19, informou a Prefeitura de Manaus. Segundo o boletim médico emitido pelo Hospital Adventista de Manaus na tarde de ontem, ele apresenta melhora global do quadro clínico, mantendo boa saturação em ambiente. Arthur já tinha previsão de alta para os próximos dias. Com a viagem do prefeito Arthur Neto para São Paulo com a finalidade de dar continuidade ao tratamento da Covid, a caneta da Prefeitura de Manaus ficará nas mãos do Procurador-Geral do município, Rafael Albuquerque. O vice-prefeito Marcos Rota, que assumiria pela linha sucessória, comunicou à Casa Civil que está impedido. Ele disse que não pode assumir em razão de ser pré-candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições municipais deste ano. Assim como Rota, outros 10 vereadores, membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, entre eles o presidente do Poder Legislativo, o vereador Joelson Silva do Patriotas, também se declararam impedidos para que não inviabilizassem as suas candidaturas à reeleição neste ano. A última pesquisa eleitoral para a disputa pela Prefeitura de Manaus, realizada pelo Instituto Pontual, divulgada com um mês de atraso, mostra que o ex-governador Amazonino Mendes, sem partido, e o também ex-governador Davi Almeida do Avante se distanciaram dos demais concorrentes nessa corrida.
Ela aponta Amazônia Mendes com 29,9% e Davi Almeida com 17,7%. A distância entre o terceiro colocado em relação a outra pesquisa saltou de 8,5% para 11,8%. O governador Wilson Lima determinou a suspensão dos pagamentos destinados à aquisição de materiais, equipamentos e prestação de serviços relacionados ao enfrentamento da pandemia no âmbito da Secretaria de Saúde. A informação foi dada através de nota enviada à imprensa ontem pela Secretaria de Comunicação do Governo. Conforme o comunicado, também está suspensa a celebração de novos contratos e aditivos com a mesma finalidade. Conforme o decreto, os pagamentos só serão efetivados após parecer da Procuradoria-Geral do Estado. A edição especial do Diário também traz os decretos de exoneração da secretária de Saúde, Simone Papais, da secretária de Comunicação Social, Daniela Sayag, do Procurador-Geral da Superintendência Estadual de Habitação, João Paulo Marques, e da gerente de compras da Suzan, Alcineide Figueiredo Pinheiro. A secretária executiva da SECOM, Cristiane Mota, e o secretário executivo da Suzan, Marcelo Campelo, assumem interinamente as respectivas pastas. Polícia. Um profissional de estética que fazia agradecimentos para seus seguidores pela passagem de seu aniversário ontem foi surpreendido por bandidos em uma motocicleta que tomaram seu celular e o ameaçaram durante uma transmissão ao vivo por sua rede social. Isso aconteceu na rua Jutaizinho, no bairro de São José. Segundo a vítima, os dois ocupantes da motocicleta estavam portando uma arma de fogo e pediram apenas o celular. Toda a ação foi filmada e parte do rosto de um dos criminosos aparece nas imagens. Policiais da 14ª SECOM detiveram um homem de 31 anos por ameaçar sua mulher de 31 anos no bairro Gilberto Mestrinho. A equipe policial fazia patrulhamento pelo bairro quando foi abordada por volta de 1h na rua Iraque pela vítima, informando que estava sofrendo agressões e ameaças de morte por parte do companheiro, que estava completamente bêbado após se negar a lhe dar dinheiro para comprar mais bebidas. A vítima conseguiu pegar as 3 filhas menores e fugir do local para acionar a polícia. O homem foi abordado pelos policiais e levado à delegacia da mulher para os procedimentos legais. Peregrine, o homem queria beber mais, queria se embriagar, ficar dernado a bom bordo com um porão cheio d'água, Peregrine. Pois é, Paulo Guerra, um peão desse daí merece ficar preso pelo resto dessa desgraçada vida dele. Peão que não se garante comprar a cerveja que ele toma, a cachaça que ele toma, tem que pedir dinheiro da mulher, rapaz. A mulher não dá, ele ainda bate. Esse daí merece ficar um bom tempo refletindo, tipo assim, 50 anos preso, não, Paulo? Pois é, Peregrine, e esse homem, ele deu uma surra na mulher. Ele deu uma surra na mulher porque ela não quis lhe dar dinheiro. E Maria da Penha nele, não é, Peregrine? Maria da Penha e outras cocitas mais, para ver se ele cria vergonha, Paulo Guerra. Foi levado à delegacia da mulher e lá com certeza não teve moleza para ele. Peregrine, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma noite, madrugada tranquila na cidade. Pronto-socorro Platão Araújo recebeu uma pessoa vítima de uma paulada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens estavam brigando ontem. 2 vizinhos no bairro, o bairro Novo, bem ao lado ali do bairro Jorge Teixeira. Os dois estavam brigando, houve um desentendimento, os dois, segundo as informações, já tinham uma rixa antiga e ontem resolveram partir para a via de fatos, ou seja, foram pro pau, cada um pegou uma arma, uma faca, outro pedaço de pau, o que estava com o pau levou a melhor, deu-lhe uma paulada na cabeça do outro, que foi parar no pronto-socorro Platão Araújo. Isso aconteceu, repito, na área do bairro Jorge Teixeira. Vindo da Cidade Nova, ele mora na Cidade Nova, um homem que se envolveu em um triângulo amoroso. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um jovem de 22 anos de idade envolveu-se com uma mulher de 60. Isso aconteceu na Cidade Nova. O marido dela, que já morava em outra casa, portanto estava separado, mas de vez em quando vinha fazer uma visita. Paulo Guerra soube da situação, não gostou e agrediu o jovem a murros, chutes, socos, pontapés e uma paulada. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, sangrando muito na cabeça, mas dizia lá que ele ia voltar para ela, que ele não ia deixar sua namorada de 60 e poucos anos de idade, e ele tem 22. Ela deve ser muito bem representada.
Pronto, socorro, Lúcio! O gigante da zona leste da cidade! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! 22 horas do dia, da noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro do Aleixo, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens se desentenderam em um bar localizado no bairro do Aleixo. Um puxou a faca e estocou e furou o seu próprio colega de copo com as vísceras expostas. Ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro, chegando no gigante da zona leste da cidade. Os anjos da vida, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os anjos da vida agiram rápido, fizeram uma cirurgia e salvaram a vida desse homem. Ele está nesse momento, já saiu do bico do urubu. Entretanto, o estado dele ainda requer cuidado. Ele respira mais para lá do que para cá. Mas depois do atendimento dos anjos da vida, não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, um homem começou a beber por volta de meio-dia de ontem. As informações dão conta de que ele descobriu que sua amada estava nos braços de um outro rapaz. Daí ele começou a beber, começou a ouvir música de brega, daí ele começava a chorar, daí ele começava a beber demais. E foi então, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que ele caiu da laje onde estava bebendo, aproximadamente 4,5 metros. Ele caiu perto de uma carrada de areia, ainda assim bateu a cabeça e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá eles diziam: não me atendam, me deem um remédio para eu partir logo, eu já não quero viver. Ele dizendo lá, né? Que já é ele lá, né? Eu não quero mais viver, eu já não quero mais ficar nessa vida, ela me deixou por outro, chorava, gritava. Quando passou o efeito da bebida, veio também a vergonha. Ele foi liberado logo após passar por exames e, segundo as informações, ao sair de lá, ele foi direto para a casa da Débora. É a Débora que faz esse homem sofrer. Todo cuidado é pouco aí com esse negócio aí, com as mulheres de coração duro. Pronto, socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima também de agressão física. Um homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Detalhe, ele apanhou de sua própria amada, de sua própria esposa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, ele apanhou porque já não estava dando conta da mulher. As informações dão conta de que a mulher foi em busca de carinho na noite de ontem. Ela queria e ele não queria. Ela queria, ele não queria. Rapaz, o negócio não ficou não. O negócio ficou mole durante toda a noite. Daí Paulo Guerra lá acusou: tu tá desse jeito, indisposto, tu não presta, isso é outra. Tu tava com outra na rua. É por isso que quando chega em casa tu não presta mais. Rapaz, Paulo Guerra e ouvintes, Milton Cabral, a mulher ficou com raiva, a mulher aproveitou que ele estava mais para lá do que para cá, estava sonolento, ela foi e o agrediu com um pedaço de pau, a tramela que fica na janela. Ele foi agredido a golpes de tramela, tudo porque ele não aguentou o banzeiro. A mulher queria, ele não queria. Meu amigo, todo cuidado é pouco. Dê um jeito, né, de fazer bonito em casa. A dica que a gente dá, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, é uma garrafada, né? Uma garrafada que vende lá no mercado municipal, que tem lá raiz de beijamizeiro, guaraná, mirantã, catuaba e prego de coatia. Infalível essa garrafada. Vale o investimento de R$50. A garrafada é só chegar lá no mercado, lá na Japonesa, e pedir a Levanta Tudo, que com certeza o seu problema será resolvido.
até os 70. Depois dos 70 já não garantimos a eficiência do medicamento. Ainda do pronto-socorro, 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, foi atropelada na Avenida Cavalho Leal, no bairro de Cachoeirinha. Foram ferimentos leves, mas ainda assim, a vítima, um rapaz de 24 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, cheio de hematomas, todo ralado, foi atendido, passou por exames e logo depois foi liberado pelos Anjos da Vida do 28 de agosto. Todos que procuram 28 de agosto são muito bem atendidos. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Morte no bairro Nova Esperança. O homem conhecido como Francisco Pessoa, de 26 anos, foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4, 7 balaços pelo corpo. O crime aconteceu quando a vítima estava caminhando. A vítima caminhava na rua Doutor Meia, quando foi abordado por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Eles estavam em um cavalo do cão, eles estavam em uma moto 125 em alta velocidade. Os 2 pistoleiros chegaram perto da vítima, pararam o cavalo do cão e dispararam os tiros que mataram a vítima na hora. Logo após dispararem, eles fugiram na moto e até o presente momento não foram identificados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como a perícia técnica científica, estiveram no local do crime e já trabalham, e lá naquele mesmo momento já fizeram os primeiros procedimentos. O bandido deverá ser localizado nas próximas horas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros tem um comando do delegado Paulo Martins. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Dentre eles, aquele pobre coitado que não conseguiu satisfazer sua amada e acabou apanhando. Para não dizer que não falei em coisa boa, um abraço para a dona Regina, para o seu Francisco e o filhote Francisco José, lá na M070. Abraço a todos os nossos ouvintes do interior do estado. É contigo, poderoso, eu diria poderosíssimo, Paulo Guerra. Loteria. Antes dos números das loterias, uma notícia do esporte. A Globo não vai transmitir a final da Taça Rio amanhã entre Fluminense e Flamengo. Ontem a juíza Eunice Bittencourt Haddad, da 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou que a liminar concedida por ela na última sexta-feira a favor da Federação de Futebol do Rio não é válida para jogos do Flamengo. O clube não tinha contrato com a Globo. Assim, os clubes estão livres para ceder os direitos do jogo de quarta-feira ou fazer a transmissão por conta própria. Segundo o entendimento da Federação do Rio de Janeiro, os direitos são do Fluminense, que venceu o sorteio realizado nesta segunda-feira e será o mandante da partida. Agora sim, os números daqui na concurso 5.306. Dezenas sorteadas 11, 14, 49, 68 e 69. 11, 14, 49, 68 e 69. E o prêmio acumulou em 7.300.000 reais. A quadra saiu para 74 apostas, cada uma vai levar R$8.292,05. O terno teve 5.518 ganhadores com premiação individual de R$167,22. O Duque vai pagar para 146.007 ruins de número, R$3,47. A Loto Fácil no concurso 1989 sorteou as dezenas 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11,
12, 16, 17, 19, 23, 24 e 25. Repetindo: 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23 24 e 25. Duas apostas com 15 acertos, cada uma vai receber R$1.189.748,54. A aposta, uma é de Londrina, no Paraná, e a outra pelo canal eletrônico. Com 14 acertos, foram 540 apostas, cada uma leva R$1.355,84. Últimas notícias. Impulsionada pelo otimismo no exterior, a Bolsa de Valores aproximou-se dos 100 mil pontos e encerrou esta segunda-feira no maior nível em 4 meses. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, subiu 2,24% e fechou o dia aos 98.937 pontos. O dólar comercial começou o dia em baixa, mas reverteu o movimento no início da tarde e fechou a sessão vendido a R$5,352. As bolsas chinesas ampliaram ganhos nesta terça-feira após o rally do pregão anterior, mas outros mercados acionários da Ásia fecharam em baixa com persistentes incertezas sobre o ritmo de recuperação da economia global em meio à disseminação do coronavírus. Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,37% a 3.345,34 pontos em sua sexta sessão consecutiva de ganhos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,71%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,44% em Tóquio hoje, enquanto o Hang Seng recuou 1,38% em Hong Kong. O sul-coreano Kospi se desvalorizou 1,09% em Seul, e o TAIEX registrou queda mais moderada em Taiwan de 0,20%. Na Oceania, a Bolsa de Sydney ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,03% do Standard & Poor's SX200 a 6.012,90 pontos após o Banco Central da Austrália decidir manter sua taxa básica de juros inalterada pelo quarto mês consecutivo na mínima histórica de 0,25%, e a imposição de um confinamento em Melbourne, a segunda maior cidade do país, em função de um novo surto de coronavírus. Em meio à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, as famílias brasileiras fizeram mais depósitos do que saques na caderneta de poupança no mês passado. Dados do Banco Central mostram que em junho os depósitos líquidos somaram 20,534 bilhões de reais. Este é o maior volume de depósitos líquidos para o mês de junho em toda a série histórica iniciada em 1995. 6h38 em Manaus. A Caixa Econômica Federal libera a partir desta terça-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote e que aniversariaram em fevereiro um total de 400 mil trabalhadores. Entre os mais de 5 milhões de inscritos da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, cerca de 3.954.805, ou 77,6%, ou 3 a cada 4 participantes disseram não ter acesso à internet, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Econômicas Anísio Teixeira, o INEP. Tráfego de passageiros no aeroporto de Guarulhos cai 88% no segundo trimestre em comparação com 2019. Dentro da crise do novo coronavírus, a Invepar informou ainda que em junho o movimento de passageiros foi 35% maior do que em maio deste ano. O Ministério da Educação vai abrir hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre, que pela primeira vez disponibiliza vagas para cursos à distância, além das vagas para cursos de graduação presenciais. Não há previsão de horário para a abertura das inscrições. O cadastro para o SISU é gratuito. A partir desta edição, o acesso ao sistema de inscrição do programa será realizado com o login único do gov.br, Sistema de Acesso Único do Governo Federal. O cadastro no gov.br pode ser feito neste endereço. O Brasil teve 656 mortes registradas por conta do novo coronavírus em 24 horas e tem mais de 1,6 milhão de casos confirmados. São 65.556 mortes provocadas pela Covid-19 no país no total. Procuradores do Ministério Público Federal pediram nesta segunda-feira o afastamento de Ricardo Salles do posto de ministro do Meio Ambiente. Para os procuradores, Salles age com a intenção de desmontar a
proteção ao meio ambiente no país, incorrendo no ato de improbidade administrativa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e do salário em razão da pandemia do novo coronavírus. Entre os pontos vetados está a prorrogação até 2021 da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia. A prorrogação foi incluída no texto pelo Congresso, que ainda pode derrubar ou manter o veto presidencial. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira a apoiadores ao retornar à residência oficial do Palácio da Alvorada, que fez uma radiografia do pulmão e um exame para detecção da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Ele saiu do Palácio do Planalto com febre e dores no corpo. Bolsonaro fez os exames no Hospital das Forças Armadas em Brasília e cancelou os compromissos da manhã desta terça-feira, a fim de esperar o resultado do teste de coronavírus previsto para as 12 horas de hoje. Dezenas de guias turísticos de Paris, usando máscaras e segurando o retrato de Mona Lisa, protestaram na frente do Museu do Louvre nesta segunda-feira por mais apoio do governo da França para ajudá-los a superar a crise proporcionada pelo novo coronavírus e a escassez de turistas. Eles se reuniram perto da pirâmide de vidro do Louvre quando o museu reabriu aos visitantes pela primeira vez em 4 meses após a determinação de isolamento. O mundo deve falhar em alcançar as metas de combate ao HIV até 2020. O alerta do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS. Em relatório divulgado na segunda-feira, a diretora executiva da agência UNBNIMA falou sobre as desigualdades do acesso ao tratamento com antirretrovirais. Atualmente, 38 milhões de pessoas vivem com o vírus da AIDS. Deste total, 12,6 milhões não têm acesso a tratamento. A Argentina reportou nesta segunda-feira 2.632 novos casos de Covid-19, elevando para 80.447 o total de infecções desde o início da pandemia e 75 mortes nas últimas 24 horas, o novo recorde que aumenta para 1.582 o número de óbitos causados pela doença no país. Os Estados Unidos, o país mais atingido pela pandemia do coronavírus do mundo, superaram 130 mil mortes hoje, com a Índia em terceiro lugar em número de infecções, enquanto cientistas alertaram a Organização Mundial de Saúde, OMS, que a doença pode ser transmitida por via aérea. Apesar das tentativas em muitas partes do planeta de voltar ao normal e reativar a lenta economia global, o total de infecções excedeu a marca de 11,5 milhões, com mais de 536 mil mortos, desde que a Covid-19 foi reportada pela primeira vez na China no final do ano passado. O governo dos Estados Unidos determinou nesta segunda-feira que estudantes estrangeiros matriculados em instituições com aulas 100% online deixem o país ou se mudem para escolas ou universidades com ensino presencial. A medida vale para estudantes com vistos F1 e M1 a partir da retomada do ano letivo, geralmente em setembro. Caso esses estrangeiros não se adequem à determinação, as autoridades imigratórias dos Estados Unidos podem aplicar sanções que incluem a remoção ao país de origem. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou nesta terça-feira que o governo implementará rigorosamente a controversa nova lei de segurança e fez uma advertência aos opositores radicais. O governo de Hong Kong implementará rigorosamente a lei. E alerta aos radicais que não tentem violar esta lei ou atravessar as linhas vermelhas, porque as consequências serão muito sérias, disse Lam à imprensa. Uma semana após a promulgação por Pequim da nova lei sobre a cidade semi-autônoma, Lam aproveitou a entrevista coletiva para fazer advertências e apresentar garantias aos 7,5 milhões de moradores da cidade. O mês de junho de 2020 foi o mais quente registrado no mundo, empatado com junho de 2019, anunciou hoje o programa Copérnicos da União Europeia sobre mudanças climáticas, que destaca a persistência de anomalias preocupantes e incêndios lá na Sibéria. Junho de 2020 está empatado com junho de 2019, como o mês de junho mais quente desde que existem registros. 0,53 graus centígrados acima da média do período 1981-2010, anunciou o Copérnicos em um comunicado após um mês de maio, que também registrou o recorde. Mas o calor excepcional na Sibéria Antártica foi o que mais chamou a atenção do serviço europeu. A temperatura média na região ficou até 10 graus acima do que é considerado normal para um mês de junho. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro.
Procuradoria pede o afastamento, ou melhor, com suspeita de Covid-19, Bolsonaro faz teste e já toma hidroxicloroquina. Ele adora esse remédio. A Folha de São Paulo. Procuradoria pede o afastamento de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. O Estado de São Paulo. Bolsonaro sonda Major Victor Hugo para Ministério da Educação. Canal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Força Covid bomba no Twitter após Bolsonaro apresentar sintomas da doença. Valor Econômico. São Paulo começa a testar vacina contra a Covid em humanos no dia 20. Estado de Minas. Sancionada a lei que permite redução de jornada de trabalho e salário durante a pandemia. Jornal do Comércio no Recife. Inscrições para o SISU começam nesta terça-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Recuperados da Covid continuam a apresentar sintomas meses após a confirmação. Porto Alegre, 0 hora. Após exibição, Rio Grande do Sul tem 6 regiões sob bandeira vermelha. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Manutenção de calendário consolida a volta do comércio. Em tempo. Governador suspende pagamento de serviços de saúde. A crítica. Pandemia, reflexos preocupantes. Covid ameaça ações de combate à AIDS. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zaguideg, J. Rai e a editoria de polícia com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusão.